Toledo, Espanha, ano de 1577. Imagine-se agora em um espaço minúsculo. Um armário cavado na parede de pedra, com pouco mais de 1,5 metro de largura. Não há janelas, apenas uma fresta no alto, perto do teto, por onde entra um fio de luz ao meio-dia. O ar é pesado, úmido. O cheiro é quase insuportável, pois este lugar servia antigamente como latrina. Lá dentro, encolhido no chão frio, está um homem. Ele é pequeno, a pele está colada aos ossos pela fome. As costas estão marcadas por cicatrizes que são reabertas toda semana a chicotadas. Ele não vê um rosto amigo há meses, não recebe notícias do mundo. Seus carcereiros dizem que ele foi esquecido, que sua missão falhou, que Deus o abandonou. Quem prendeu este homem não foram inimigos de guerra, nem perseguidores de outra religião. Foram seus próprios irmãos, padres e frades que rezam o mesmo credo que ele. Mas aquele prisioneiro, que aos olhos do mundo parecia derrotado, estava prestes a realizar o impossível. Ele não apenas escaparia daquela torre numa fuga sobrenatural, como sairia de lá trazendo nas mãos um tesouro, os versos de amor a Deus mais belos que a humanidade já conheceu. Hoje, você vai conhecer a emocionante história de São João da Cruz, a jornada humana de um homem que transformou a mais profunda escuridão em luz. Para entender como alguém suporta tamanha dor sem enlouquecer, precisamos olhar para suas raízes e para o mundo em que ele vivia. A Europa do século XVI estava em chamas. No norte, a revolta protestante dividia a cristandade. Era um tempo de medo, mas também de grandes santos. E foi nesse cenário que nasceu Juan de Epes, em 1542, na pequena cidade espanhola de Fontiveros. Sua vida foi marcada pela cruz desde o primeiro respiro. Seu pai, Gonzalo, vinha de uma família rica e nobre, mas cometeu um crime para a sociedade da época. Apaixonou-se por Catalina, uma tecelã pobre. A família rica o deserdou. O casal viveu em extrema pobreza, mas com muito amor. Porém, a tragédia não tardou. Gonzalo morreu de exaustão pelo trabalho pesado quando Juan era apenas uma criança. A mãe, desesperada, viajou quilômetros no inverno para bater na porta dos parentes ricos, implorando ajuda para os netos. Sabe o que ela recebeu? Portas fechadas, olhares de desprezo. Juan cresceu vendo a mãe ser humilhada. Mas havia uma outra mãe que nunca o abandonou. Conta a tradição que, ainda menino, Juan caiu num poço profundo e lamazento. Enquanto se afogava, viu uma bela senhora estendendo a mão para ele. Era a Virgem Maria. Ele não conseguiu alcançar a mão dela, mas um camponês apareceu e o tirou de lá com uma vara. Desde cedo, ele sabia, nas dificuldades da vida, o céu estaria olhando por ele. Se você que me escuta agora já se sentiu rejeitado pela própria família ou diminuído por sua condição, saiba que João entende sua dor. E se você busca histórias que fortalecem a alma, já verifique se está inscrito aqui no canal. Nossa missão é trazer luz através da vida dos santos. Juan tentou ser carpinteiro, alfaiate, pintor. Falhou em tudo. Ele era pequeno e desgonçado. Parecia que o mundo não tinha lugar para ele, até que conseguiu um emprego num hospital de doenças contagiosas. Ali, limpando feridas purulentas, sua alma brilhou. Aos 21 anos, não resistiu ao chamado de Deus e entrou na Ordem do Carmo. Ele queria ser santo, mas encontrou uma ordem relaxada, onde os frades viviam confortáveis. Decepcionado, pensou em fugir para os cartuços, monges que vivem em silêncio absoluto. Mas Deus tinha outros planos. Em 1567, aconteceu o encontro que mudou a história da igreja. Juan, recém-ordenado, conheceu Madre Teresa de Jesus, a grande Santa Teresa de Ávila. Ela tinha 52 anos, ele 25.
Ela olhou para aquele fradinho baixo, magro, mas com olhos de fogo, e disse com seu humor característico: "Ajudem-me a agradecer a Deus, pois já tenho frade e meio para começar a reforma." Ela convenceu a não fugir, mas a ficar e reformar o Carmelo. Voltar às raízes, pobreza, pés descalços e oração contínua. Juan aceitou. Ali morreu João de Epes e nasceu João da Cruz. Os primeiros anos foram de fervor. Fundaram conventos pobres, onde a neve entrava pelo telhado, mas o amor aquecia os corações. Porém, a reforma incomodava. Os frades calçados, que viviam no conforto, sentiram-se ameaçados. A inveja política e religiosa se misturou. Na noite de 2 de dezembro de 1577, um grupo de homens armados e frades invadiu a casa onde João estava. Ele foi sequestrado. Vendaram seus olhos e o levaram numa viagem torturante até Toledo. O que aconteceu a seguir é difícil de imaginar nos dias de hoje. Ele foi levado a julgamento diante dos superiores da ordem. Foi chamado de rebelde, soberbo e desobediente. A sentença? Prisão conventual, mas não numa cela comum. Jogaram-no naquele armário-latrina que descrevemos. Durante 9 meses, a rotina foi brutal. A comida era pão e água. Às vezes, algumas sardinhas podres jogadas no chão. A higiene? Inexistente. Ele vestia o mesmo hábito com que foi preso, que logo apodreceu e se encheu de parasitas. O clima era quente no verão de Toledo, a cela era um forno sufocante. No inverno, um congelador, que fazia seus ossos doerem. Mas a crueldade humana ia além. Às sextas-feiras, ele era levado ao refeitório. Ali, diante de todos os frades que comiam suas refeições, João tinha que se ajoelhar no chão, desnudar os ombros e receber uma disciplina circular. Chicotadas dadas pelos seus próprios irmãos, enquanto ouvia insultos. Depois, era jogado de volta na escuridão. Tentaram quebrá-lo psicologicamente. Um carcereiro entrava e dizia: "A reforma acabou. Teresa desistiu. Ninguém se lembra de você. Você vai morrer aqui e ninguém saberá." Foi aqui que aconteceu o impossível. Quando o corpo estava destruído, quando a mente beirava a loucura, quando Deus parecia ter se calado, a alma de João explodiu em amor. Sem papel, sem tinta, na escuridão total, ele começou a compor versos na sua cabeça. Ele não escrevia sobre dor ou ódio. Ele escrevia sobre uma amada, a alma, procurando o amado, Deus. Ele sussurrava: "Aonde te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como o cervo fugiste, havendo-me ferido?" Aquelas paredes de pedra, testemunhas de tanta maldade, tornaram-se testemunhas do mais alto êxtase místico. Ele transformou a prisão numa catedral interior. Ele provou que podem prender o corpo de um cristão, mas jamais podem acorrentar sua alma. Isso é o que ele chamaria depois de noite escura. Não é apenas sofrimento. É o momento em que Deus retira todas as muletas espirituais. Ele tira o consolo, tira a segurança, tira a luz, para que aprendamos a amar a Ele e não as bênçãos dele. João aprendeu a amar a Deus no escuro. Mas João aprendeu também a derrotar a passividade. Ele sabia que se ficasse ali mais um verão, morreria de inanição. E sentia que sua missão à terra não tinha acabado. Ele começou a planejar. A esperança cristã é ativa. O novo carcereiro, um jovem, foi designado para vigiá-lo. João, com sua mansidão e santidade, tocou o coração do rapaz. Quando os frades não estavam olhando, o carcereiro deixava a porta da cela entreaberta para que João pudesse caminhar um pouco no corredor. Nesses breves passeios, ele estudou o ambiente, descobriu uma janela na galeria que dava para o rio Tejo, mediu a altura com os olhos. Era altíssimo, muito arriscado, a menos que tivesse uma corda. Ele pediu ao carcereiro agulha e linha, dizendo que precisava remendar seu hábito que caía aos pedaços.
O rapaz trouxe, mas João não costurou o hábito. Durante semanas, no escuro, ele rasgou 2 cobertores velhos em tiras e as costurou, trançando uma corda improvisada. Chegou a data, 14 de agosto de 1578, véspera da Assunção de Nossa Senhora. João rezou à Virgem: Mãe, ajuda-me, é tua festa amanhã, tira-me daqui para te servir. À noite, ele aproveitou que os frades estavam cansados pelo calor. Com o ferro que sustentava a lamparina, ele começou a soltar os parafusos da fechadura da sua cela. Cada estalo do metal parecia um trovão no silêncio da noite. Seu coração disparava. Se fosse pego fugindo, a punição poderia ser fatal. A porta cedeu. Ele saiu. Passou como uma sombra por cima dos corpos dos guardas que dormiam no corredor. Chegou à janela, prendeu o gancho da corda, fez o sinal da cruz e lançou-se no abismo escuro. Enquanto descia, o terror. A corda acabou e ele ainda estava a metros do chão. Ele ficou pendurado, os braços fracos, tremendo. Olhou para baixo, viu apenas pedras pontiagudas. Soltou-se. O baque foi surdo, mas, milagre dos milagres, ele se levantou, sem nenhum osso quebrado. Só que o pesadelo não tinha acabado. Ele estava num pátio fechado. Eram os muros do convento das monjas vizinhas. Estava encurralado. Reza a tradição e o próprio João confirmou depois que ele tentou escalar o muro alto, mas não tinha forças. Então sentiu uma mão invisível, uma força que o impulsionou para cima. Ele saltou para a rua. Estava livre. Enquanto corria pelas ruas escuras de Toledo, ele não respirava apenas ar, respirava a misericórdia divina. É de arrepiar, não é? Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa história de superação para mais pessoas. Ele buscou refúgio no convento das Carmelitas Descalças. Quando as freiras abriram a porta, quase desmaiaram. Viram um espectro, um esqueleto vivo, sujo e fedendo. Mas quando ele falou, reconheceram o Joãozinho. Elas o esconderam, deram-lhe peras cozidas com canela. Enquanto isso, lá fora, a cidade virou um caos. A guarda civil e os frades calçados reviravam Toledo procurando o fugitivo. Mas ele estava seguro, sob o manto de Teresa. Para salvá-lo, enviaram-no para longe, para as montanhas da Andaluzia. Ali, cercado pela natureza, ouvindo os pássaros e vendo o céu azul, João curou suas feridas e começou a escrever no papel os poemas que decorou na prisão. Você deve estar se perguntando, e a vingança? Ele denunciou os torturadores? A resposta é o que faz de João um santo. Nunca saiu de sua boca uma palavra de ódio. Ele jamais processou seus irmãos. Quando alguém perguntava sobre a prisão, ele sorria e dizia: "Não falemos disso." Eles achavam que faziam o certo. Aquilo serviu para purificar minha alma. Ele venceu o mal com o esquecimento e o amor. Nos anos seguintes, João tornou-se um grande líder. Fundou conventos, guiou almas, escreveu seus livros famosos. A subida do Monte Carmelo chama de amor viva. Mas a santidade é provada no fogo até o fim. Em 1591, já no final da vida, ele sofreu uma nova perseguição. Desta vez, pelos próprios frades descalços, seus filhos espirituais. Por defender o legado de Santa Teresa contra mudanças rígidas, ele foi descartado. Tiraram seus cargos, humilharam-no em reuniões, mandaram-no morrer num convento isolado em Úbeda. O prior de lá, Padre Francisco, tinha um antigo rancor contra João. Recebeu o santo com frieza. João estava com uma infecção terrível na perna, que causava dores alucinantes e febre alta. O prior negava-lhe remédios, reclamava dos gastos com comida e proibia visitas. E o que João fazia? Beijava as mãos dele com obediência de um santo. Pedia desculpas por dar trabalho, até que, diante de tanta mansidão, o coração de pedra do prior se quebrou. Ele acabou chorando aos pés da cama do santo, arrependido.
Na noite de 13 para 14 de dezembro de 1591, João sentiu que a hora chegaria. Ele pediu que lessem o Cântico dos Cânticos. Quando o relógio bateu meia-noite, ele perguntou: "Que horas são?" Responderam: "É hora das matinas, padre." Ele sorriu, o rosto iluminado por uma beleza sobrenatural, e disse suas últimas palavras: "Glória a Deus, vou rezar as matinas no céu." Beijou o crucifixo e partiu suavemente. O mundo achou que ele tinha sido derrotado, mas a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconheceu a verdade. Em 1726, ele foi canonizado, e em 1926, o Papa Pio XI declarou São João da Cruz como doutor da Igreja Universal. Ele recebeu o título de doutor místico. Aquele homem que escreveu seus poemas numa latrina escura tornou-se o mestre de espiritualidade para papas, teólogos e para nós, até hoje. A vida de São João da Cruz é um espelho. Muitas vezes reclamamos do silêncio de Deus. Achamos que se as coisas dão errado, Deus nos abandonou. João nos ensina o contrário. A noite escura não é o fim, é o caminho. É na escuridão que Deus purifica nosso amor, para que não amemos a Deus pelos presentes que Ele dá, mas porque Ele é. João saiu da prisão sem cargos, sem saúde, sem honras, mas saiu livre, livre para amar infinitamente. Que a história deste gigante da Santa Igreja Católica inspire você a transformar sua própria cela em santuário. Não deixe de se inscrever no canal. Aqui nós não contamos apenas histórias, nós buscamos a santidade juntos. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase que resume sua vida. Onde não houver amor, coloque amor e colherás amor. Fique com Deus, que a paz deste santo doutor envolva seu coração. Até a próxima história.